Olá, sejam bem-vindos à aula de Teoria Geral da Administração. Eu sou a professora Maria Cristina e nós vamos iniciar nosso conteúdo sobre o processo administrativo, conversando hoje sobre planejamento e organização. Então vamos lá, o processo administrativo consiste em, como está posto nessa representação gráfica, consiste em planejamento, organização, direção e controle. Vejam que essas setas indicam que elas são interdependentes, essas funções que compõem o processo administrativo, elas são interdependentes e interligadas. Aqui nós temos a representação gráfica de, vamos dizer, um sistema empresa. Então, internamente, dentro da empresa, se planeja, organiza, dirige e controla. Fora, temos que considerar o ambiente externo, temos as entradas, que são os insumos, que consistem nos recursos com os quais a empresa trabalha, recursos materiais, financeiros, as pessoas, recursos de informação, tecnológicos. Aí há o processamento, que é o planejamento, organização, direção e controle, e temos as saídas, são os resultados que a empresa produz. Funções administrativas. A primeira função é o planejamento. E por que planejar? Como nos mostra essa figura, e talvez muitos de vocês tenham assistido o filme Alice no País das Maravilhas, tem um momento em que ela encontra com um gato e pergunta para ele: "Pode me dizer que caminho devo tomar?" O gato responde: "Isto depende do lugar para onde você quer ir." Respondeu com muito propósito o gato. Ela disse: "Não tenho destino certo." Ao que o gato responde: "Neste caso, qualquer caminho serve." Ou seja, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, qualquer caminho leva, porque você não tem uma direção definida, você não tem um rumo certo, você não sabe para onde você está indo. Então, você não precisa perguntar qual caminho você precisa tomar. O planejamento é justamente para isso, para a gente ter um rumo certo, para a gente traçar uma rota. E as organizações precisam disso. Nós, na nossa vida pessoal, precisamos planejar a nossa vida, isso é muito importante. As organizações também. Para as organizações sobreviverem nesse ambiente que está cada vez mais dinâmico, complexo, competitivo, elas precisam de um rumo, de uma direção. E é por meio de planejamento que os administradores ou gestores definem para onde a organização deve caminhar. E mais do que isso, como chegar lá. O planejamento, tanto formal quanto informal, é fundamental para que as organizações possam responder com eficácia aos desafios ambientais e assim manter uma trajetória rumo ao sucesso. Das 4 funções da administração, planejamento, organização, direção e controle, a primeira, planejamento, é provavelmente a mais central ao processo de administração. Porque a sua importância vem do fato de todas as outras funções da administração se originarem dela. Você planeja primeiro e as outras são consequência, você vai fazer em função do planejamento que você fez. Logo, sem uma definição clara das metas e dos objetivos da organização e sem uma estratégia para alcançá-los, dificilmente nós, gestores, poderemos organizar os recursos, dirigir as pessoas e controlar os resultados, que são as funções que vêm em seguida. Então, retornando aqui, planejamento define o que a organização pretende fazer no futuro e como deverá fazer no futuro. Também define os objetivos para o futuro desempenho da organização como um todo e decide sobre os recursos e quais são as tarefas, né, necessárias para alcançar esses objetivos, para alcançá-los. Nós temos aqui uma figura que representa os 6 passos do processo de planejamento. A cada passo, nós temos uma forma, né, de comentar ou de nos situarmos de uma maneira mais informal.
Então vamos lá. Primeira, definição dos objetivos. Para a empresa, os gestores definirem os objetivos de uma empresa. Primeiro eles devem pensar para onde queremos ir. Pois se você não souber para onde você quer que a empresa, sua organização vá, você não vai saber que caminho tomar, certo? Então, primeiro, para onde nós queremos ir? Como é que nós queremos estar futuramente? O planejamento no caso, ainda quando é estratégico, ele compreende um longo período. Você faz o planejamento para a empresa como um todo, para toda a organização. Então, definição dos objetivos, para onde nós queremos ir? Em seguida, verificar a situação atual, ou seja, onde estamos agora? Nossa empresa, como ela está situada agora, como ela se posiciona no mercado. Depois, desenvolver premissas em relação ao futuro. O que temos pela frente? Quais são as nossas possibilidades? Quais são os cenários, positivos, negativos? O que é que nós temos pela frente? Em seguida, analisar as alternativas de ação. O que é que quer dizer isso? Quais são os caminhos possíveis? As alternativas que nós temos para agir? Quais os caminhos possíveis que a empresa tem? Aí você vai escolher uma alternativa, ou seja, o melhor caminho, e implementar, pôr em prática o plano e avaliar os resultados. Como iremos percorrê-lo. Vocês observem que aqui já não é mais uma pergunta, não tem uma interrogação. Quando você implementa o plano e avalia os resultados, é a forma como iremos percorrer. Então, aqui nós temos, de uma forma simplificada, os 6 passos do processo de planejamento. Mas vocês futuramente terão planejamento estratégico, vocês terão uma disciplina para se dedicarem mais a isso. Agora é um primeiro momento, um conhecimento geral sobre a primeira função do processo administrativo. Então, o planejamento produz planos que se baseiam em objetivos e nos melhores procedimentos para alcançar esses objetivos adequadamente. A gente diz planejamento quando está no campo das ideias. Você está ainda pensando. A partir do momento que ele está escrito, ele é um plano. A ação planejamento, ela culmina num plano, num documento, Aqui nós temos uma representação de uma tomada antecipada de decisões. Então, você inicia com planejar, na seta branca, você planeja, executa, monitora, que é cuidar do que está acontecendo, avalia e revisa. É um ciclo do planejamento. Você revisa e torna a planejar, revisa para ver se tudo deu certo, e retorna ao planejamento, execução, monitoramento, avaliação, revisão. É um círculo e ciclo ao mesmo tempo, Quais são os benefícios do planejamento? Ele dá foco à empresa, aos gestores e aos funcionários, aos parceiros. A gente sabe, estabelece o que deve ser feito porque sabemos onde queremos chegar. Foco e flexibilidade, adaptação às necessidades. Da melhoria na coordenação, uma vez que você já tem traçado seus objetivos. Melhorias no controle e uma melhor administração do seu tempo. Quais são as premissas do planejamento? Então, como vimos na outra representação, no presente, você pensa onde estamos agora? Onde nós estamos? Através do planejamento, onde pretendemos chegar? Aí você vai para o estado futuro, você sai do presente, planejando para um estado futuro. Ainda, qual a situação atual? Aí, através dos planos, você terá seus objetivos pretendidos, elabora os objetivos pretendidos. Então, o estado futuro é onde pretendemos chegar e quais são os objetivos pretendidos. Você traça hoje esses seus objetivos para o futuro. Quais são os tipos de planejamento? Dentro dos níveis de uma organização, que são institucional,
intermediário ou operacional, nós temos no institucional o planejamento estratégico. Também por isso, esse nível institucional é conhecido muitas vezes como nível estratégico. O conteúdo desse planejamento no nível institucional, ele é genérico e sintético, porque a amplitude dele é para toda a organização, tá? É onde a organização como um todo pretende chegar. No nível intermediário, também conhecido como nível tático, porque o tipo de planejamento chama-se planejamento tático. O conteúdo é menos genérico e mais detalhado, nós veremos por que é menos genérico. E a amplitude é cada unidade organizacional separadamente. Por isso ele é menos genérico, ele não é para o todo, ele é mais detalhado. Porque ele pega cada unidade da organização, cada função ou cada departamento. E no nível operacional, nós temos o tipo de planejamento chamado operacional. O conteúdo é detalhado e analítico, porque ele é micro-orientado, ele aborda cada operação separadamente, são aquelas operações do dia a dia. Outra representação onde estão planejamento estratégico, tático e operacional. Planejamento estratégico, né? Por que e quando? Por quê? Porque temos um estado futuro desejado. Quando? Qual o horizonte de tempo para esse planejamento? É feito pelo empresário, presidente, sócios, diretores. O plano tático, onde e como, né? Como vamos chegar lá? Como vamos alcançar? Aí sim entra muito a atividade do gestor, do administrador, o gerente, coordenador. É a área de gerência e coordenação. E o plano de ação, que nós chamamos também no operacional. O que vai ser feito, né? Aí é executado por um técnico mesmo, um executor, é o técnico, porque são as operações do dia a dia. As características do planejamento estratégico. Então, o planejamento é orientado para o futuro, ou seja, de longo prazo, que envolve toda a organização. Ele é global e sistêmico, ele funciona para o todo. É um processo de construção de consensos, uma forma de aprendizado organizacional, porque nós vivemos num ambiente complexo, competitivo e mutável, então é uma forma da empresa aprender, trabalhando com esses diversos ambientes e essas necessidades de mudança. E ele assenta-se sobre 3 parâmetros: a visão de futuro, porque você planeja no presente o futuro, os fatores ambientais, porque interferem na vida de uma organização, e os fatores internos, que são os fatores que existem dentro da organização. Logo, o planejamento estratégico envolve a empresa como um todo, ele é de longo prazo, também conhecido como institucional ou macro, porque ele é para toda a empresa. Agora temos o planejamento tático, né, que é o outro nível do planejamento, a primeira função, planejamento. Então, recapitulando, dentro da função planejamento, nós temos 3 níveis: estratégico ou institucional, como vimos, agora o tático. Esse tático envolve uma determinada unidade organizacional, um departamento ou uma divisão. Então, o estratégico é para a empresa toda. Quando chega no tático, esse planejamento já é subdividido para cada departamento, ou cada divisão, ou cada unidade. Exemplo, existem os planos de produção, que vão traçar os métodos e as tecnologias para a produção, para o atingimento dos objetivos da empresa, né? Dos novos objetivos que foram traçados no planejamento estratégico. Os planos financeiros, a captação e aplicação do dinheiro, planos de marketing, com vendas, distribuição dos bens, dos serviços ou atendimento, plano de recursos humanos, com recrutamento e seleção de pessoal. Então, o estratégico trata da visão da empresa como um todo. Aí ele é desmembrado no planejamento tático. O planejamento tático, ele é desmembrado para cada departamento ou cada área da empresa, como exemplificado aqui.
Então, ele envolve cada departamento, é um planejamento de médio prazo, também conhecido como um planejamento intermediário ou micro. Em seguida, temos o planejamento operacional, o terceiro tipo de planejamento. Desse planejamento saem os planos operacionais nas diversas áreas e funções. Eles estão voltados para a eficiência, que é a ênfase nos meios, né, como já vimos, e os procedimentos que deverão ser realizados. Quais são as rotinas de trabalho, o fluxo de trabalho. Esses procedimentos se classificam em orçamento, que é com relação ao dinheiro, cronograma, que é um cronograma de atividade e tempo, e a avaliação dos riscos daquilo que está sendo, desses procedimentos que estão sendo planejados. Esse planejamento operacional é para aquelas funções do dia a dia, envolve cada tarefa ou atividade que se executa. É um planejamento de curto prazo e conhecido também como, além de operacional, um planejamento individual, porque é por tarefa, por atividade, ao passo que o tático é por departamento, ou seção, ou divisão. E o estratégico envolve a empresa toda. Então, em cada nível, ele aumenta ou reduz a amplitude, dependendo de qual nível você fala. Uma outra representação gráfica aqui, geral, temos tudo se inicia com o planejamento estratégico, em seguida, acima, né, em cinza, os planos táticos, que podem ser financeiro, produção, marketing, gestão de pessoas, que é para exemplificar que enquanto o planejamento estratégico ele abrange toda a empresa, o tático envolve cada departamento da empresa. E em seguida, os planos operacionais. No caso aqui, num plano tático financeiro, para um planejamento financeiro que faz parte do tático, quando ele chega no plano operacional, nós teremos, dentro do financeiro, nós vamos pensar em ações para fluxo de caixa, plano de investimentos, plano de aplicações. Se for no caso de produção, isso aqui é um exemplo, tá, gente? No caso de planejamento da produção, quando chega no operacional, nós vamos pensar em um plano de produção, um plano de manutenção, um plano de abastecimento dos recursos. No plano tático, vamos dizer, planejamento de marketing dentro do plano tático, nós podemos fazer o plano de vendas e um plano de propaganda. E no planejamento de gestão de pessoas, nós podemos pensar num plano de treinamento. Podemos pensar, aí poderia ter mais itens, poderíamos pensar dentro de gestão de pessoas, recrutamento e seleção de pessoal, né? Captação de novos talentos. Então, o importante é entendermos que o planejamento estratégico é um para toda a empresa, o tático já é dividido para cada área da empresa, ou departamento, ou seção, depende de como a empresa a classifique, e o operacional envolve as operações, as atividades do dia a dia, aí já é mais minucioso. Então, cada plano tático, quando chega no operacional, ele vai se desmembrar, né, dentro de cada área, vai se desmembrar em vários outros planos, um para cada unidade que se faça necessária. Agora, passamos para a função organização, que é a segunda função do processo administrativo. É importante a gente distinguir o conceito de organização como entidade social e como função da administração. Ou seja, a gente usa essa palavra organização com dois sentidos, né? Tanto com o sentido de empresa, instituição, aquela empresa, aquela organização, como também usa essa palavra como função da administração. Aqui nós estamos nos referindo à função organização, certo? Não é mais a empresa, é a função organização. De uma forma mais abrangente, nós podemos definir esta função organização como sendo, dentre as funções administrativas, a responsável pela distribuição de tarefas e de recursos também, pelos membros da empresa.
Então, nesta função, você vai distribuir as tarefas e distribuir os recursos para os colaboradores da empresa. E também vai definir quem tem autoridade sobre quem, quando e onde se devem tomar decisões. Em outras palavras, a organização, esta função organização, é a etapa do processo de administração que agrupa e estrutura os recursos da organização e também estabelece os mecanismos de comunicação e coordenação entre os seus membros, entre os seus colaboradores, de forma a permitir que se alcancem os objetivos que foram estabelecidos no planejamento, né, de modo eficiente. E as organizações fazem uso da função organização para alcançar seus objetivos de forma eficaz e eficiente, porque o ato de organizar, estruturar e integrar os recursos e os órgãos de uma empresa. Organizar conduz à criação da estrutura organizacional. Então, um conjunto de tarefas formais atribuídas às unidades organizacionais e às pessoas. Você distribuir as tarefas, né? Um conjunto de tarefas formais. Quem vai fazer o quê? Como será feito? É função da organização. A relação de subordinação, linhas de autoridade, responsabilidade pelas decisões, número de níveis hierárquicos e a amplitude administrativa, ou seja, quantos subordinados cada superior deve ter. Isso é amplitude administrativa. Isso também é função da organização. E as comunicações? As comunicações também é função, cuidar das comunicações é função da organização, para assegurar a coordenação eficaz entre órgãos e pessoas. Então, vejamos, a organização, a função organização, ela cuida também da estrutura da organização. O que é a estrutura da organização? Como nós vimos no slide de aulas anteriores, é aquele organograma. Eu vou mostrar uns para vocês aqui. É aquele organograma que mostra claramente quais são as funções existentes na empresa, quais são as relações de subordinação, qual é a hierarquia, quantos níveis hierárquicos. Essa estrutura tem por objetivo representar uma organização formalmente. É uma organização formal que está representada ali naquele desenho. Demonstra os diversos órgãos, os seus posicionamentos, as vias hierárquicas e as linhas de autoridade e subordinação. Nós temos os órgãos de linha, conhecidos, essas são expressões novas, né, para vocês, mas órgãos de linha são os que comandam e tomam decisões. E órgãos de assessoria são aqueles que orientam e prestam serviços. Nós temos esses dois tipos como podemos chamar de colaboradores ou de estrutura dentro da empresa. O órgão de linha é quando a linha é contínua dentro da estrutura do organograma, da representação gráfica, né? No organograma. Uma linha comprida, ela indica a hierarquia, a subordinação. Se a linha for tracejada, aí indica que é um órgão de assessoria, que é aquele que orienta e presta serviço. Mas ele não é subordinado à empresa, ele é um contratado, é diferente. Os órgãos são representados sempre por retângulos, certo? Dentro de um organograma. Eu já vou passar para pular um slide, depois eu retorno e vamos, olha só, um tipo de organização formal, né? Aqui se chama departamentalização, ou seja, funcional. É uma forma de você dividir a empresa em departamentos. Você dividiu a empresa em departamentos, então você fez a departamentalização. A divisão do trabalho é feita por meio de departamentos e cada departamento possui uma função específica. Vejam só, temos a presidência, diretoria financeira, diretoria de RH, diretoria de marketing,
Aí a linha é contínua. A linha que prende um retângulo ao outro é contínua. Então, indica subordinação. O que está abaixo é subordinado ao superior. Continuando, em diretoria financeira, vocês vejam que a linha continua para tesouraria e controladoria. Ou seja, esses dois órgãos são subordinados à diretoria financeira. Já no departamento de RH, nós temos recrutamento e seleção como subordinado de RH. E na área de marketing, nós temos relações com o mercado e publicidade. Nessa representação gráfica, nós temos essas duas seções vinculadas à diretoria de marketing. Elas são subordinadas à diretoria de marketing. Observem que a linha é comprida, é contínua, aliás, não é comprida, é contínua. Isso indica subordinação. Então, isso tudo, essa especificação, essa divisão da empresa, essa departamentalização, o tipo de departamentalização, porque existem vários tipos, é função da organização. Fica a cargo da função organização em uma empresa. Vocês terão futuramente uma disciplina chamada Organização e Métodos, ou Organização, Sistemas e Métodos. Existem ambas as nomenclaturas. Vocês terão essa disciplina que vão lhes mostrar os diversos tipos que vocês podem encontrar de departamentalização de uma empresa. Aqui é só uma visão genérica, uma abordagem geral, para vocês terem conhecimento que isso é trabalho da função organização. Na sequência, nós temos aqui um outro tipo de departamentalização, que é por produto ou serviço. Observem que no slide anterior, a empresa foi subdividida, né, por áreas, funções. Aqui é por produto ou serviço. A divisão do trabalho é feita por produtos ou serviços. Então, temos no escritório de contabilidade, como você vai traçar o organograma ou dividir o trabalho? Nós temos a área de auditoria, a área de assessoria contábil e a área de títulos, pessoa física e jurídica. E então, essa departamentalização já foi feita de uma outra forma. Você não tem aqui finanças, RH, marketing. Isso, gente, vai depender da empresa, da necessidade. É uma situação futura para vocês. No momento, eu só quero que vocês vejam que essa é a segunda função do processo administrativo, a função do gestor ou do administrador, e que ela cuida disso também, de dividir a empresa, organizar a empresa nesse sentido, né? Os departamentos ou seções. Aqui nós já temos um outro tipo de departamentalização que é por clientes. No banco, por exemplo, em um banco é feito assim, o trabalho é feito por um tipo por tipo ou perfil de cada cliente. Então vejamos, um banco ele departamentalizou, ou seja, criou as áreas. Tem uma área que cuida de grandes empresas, uma área dentro do banco, dentro dessa empresa, que cuida de grandes empresas. Outra que cuida de clientes, pessoa física com alta renda. Outra área que cuida de pequenas e médias empresas. Outra ainda que cuida do governo, das relações do banco com o governo, né? Investimentos ou o que for. E outra ainda que cuida de microempresa. Então, nesse caso, o organograma ele foi elaborado de acordo com o tipo do cliente ou o perfil de cada cliente. Então, repetindo, isso vocês verão ao longo do caminho, verão em outra disciplina. No momento, eu só quero que fique claro que isso é função de organização. Agora, eu vou voltar àquele slide anterior. Muito bem. Então, organização, o que faz essa função? Distribui trabalho dentro da empresa, distribui recursos para que a empresa trabalhe, recursos materiais, financeiros, tecnológicos, informação e a autoridade também, como já disse, através, principalmente, da estrutura que é o organograma, que você bate os olhos e já deixa claro ali a subordinação, né? Mas em hierarquia, em toda organização formal existe uma hierarquia, certo? Essa divide a organização em camadas, ou escalas, ou níveis de autoridade.
tendo os superiores autoridade sobre os inferiores. À medida que se sobe na escala hierárquica, aumenta a autoridade do ocupante do cargo. Então, à medida que você sobe, a autoridade sobe. À medida que baixa, vai reduzindo a sua autoridade, até chegar no operacional, que é aquela execução do dia a dia, ou ainda no não administrativo, né, que só executa as ações. O principal foco da hierarquia é o direcionamento. O direcionamento do quê? Da gerência, da coordenação ou interligação do trabalho. O principal foco dessa hierarquia é isso, é direcionar o trabalho, gerenciar, coordenar, interligar o trabalho, certo? Então, aqui os diversos tipos de departamentalização, que é uma função da organização, além de distribuir o trabalho, os recursos e a autoridade, né? Temos esses tipos de departamentalização. E ficamos por aqui. Nessa aula, vamos interromper agora, porque você já tem planejamento e organização, certo? As demais nós veremos numa aula futura. Então, lembrando, gente, organização é a função da administração responsável pela distribuição de tarefas e recursos pelos membros e unidades da empresa. Pelos membros, pelos colaboradores, os parceiros, os funcionários, né? E unidades da empresa, departamentos, as seções e estabelecimento também dos mecanismos de comunicação e coordenação entre elas. Logo, essas duas funções, elas são absolutamente necessárias, lembrando que o planejamento é a primeira função do processo administrativo e a organização a segunda, e vem em função do planejamento. Em organização, você trabalha com organização a partir do momento que você já tem um planejamento. Bem, ficamos por aqui e muito obrigada a todos pela atenção. Na próxima aula, veremos direção e controle, para fecharmos o processo administrativo e ou as funções do administrador. Muito obrigada a todos.